receptores, na verdade. A palavra certa é essa, receptores, tá? Então, a gente vai conhecer alguns fármacos, né, de uso comum na prática anestésica, entender um pouco sobre essa farmacocinética e farmacodinâmica, e também quando se usa e os principais efeitos, né, colaterais dessas medicações. Então, assim, dentre essas drogas corriqueiras, a gente tem dos não opioides, o midazolam, o propofol e o etomidato. Essas três primeiras, elas vão ser GABAérgicas, então elas são agonistas do GABA, então receptor GABA. A cetamina, ela vai antagonizar o NMDA, que é o receptor de N-metil de aspartato. Clonidina e dexmedetomidina, elas vão ser alfa-2 agonista, que aí é receptor, né, do tipo alfa. E lidocaína, ela é um anestésico local que pode ser usado por via endovenosa, tá? Em relação aos opioides, o que a gente tem mais comum, né, para utilizar na anestesia são esses que têm uma duração, uma meia-vida mais longa e uma lipossolubilidade vamos dizer assim, mais proeminente, porque, por exemplo, a morfina, ela é hidrossolúvel, então a morfina não é interessante para eu fazer uma anestesia. Então, ela é uma medicação que vai acabar sendo utilizada no resgate para dor, né? Assim como o tramal, oxicodona, entre outras, até mesmo a própria metadona pelo perfil, né, dessas medicações. Então, se vocês forem ver, a gente tem no primeiro bloco dos não opioides medicações que elas vão ter uma função hipnótica, ou analgésica ou só analgésica, como a lidocaína, por exemplo, né? Dexmedetomidina, clonidina, uma analgesia, cetamina vai fazer uma anestesia dissociativa, e o midopropofol e o etomidato, eles vão ser agentes hipnóticos, tá? E do lado, os opioides, que realmente vão estar sendo utilizados para analgesia. Então, o que que acontece? O midazolam, ele é super comum. Então, assim, utilizado dentro do centro cirúrgico. Lá na enfermaria, vocês não vão utilizar muito, não pela via endovenosa, porque ele causa uma depressão respiratória mais acentuada. E é uma medicação que ela tem um perfil, como é que eu posso dizer assim, tem uma variabilidade individual. Então, cada pessoa pode responder de um jeito. Então, às vezes, a mesma pessoa que responde a 2,5 miligramas de midazolam é diferente, tipo, uma pessoa mais magra, mais jovem, pode capotar com 2,5. E às vezes o paciente ser idoso, meia idade, você fazer esses 2,5 e ele não, tipo, nem como se você tivesse feito água. Ou se o paciente é usuário, se o paciente ele faz uso de álcool, você às vezes precisa fazer até mais, apesar de que corriqueiramente é o inverso, às vezes pacientes mais jovens demandam mais, mas não, mas realmente tem uma relação de receptor, do estilo dos hábitos, né, desses pacientes. Então, por isso que a gente acaba fazendo, às vezes, sempre uma dose inicial. Tanto é verdade que vocês, às vezes, se alguém já acompanhou sala de emergência, já deve ter visto aquele famoso bolos 3-3. Às vezes, esse bolos tem paciente que praticamente você fazer os 15 de mida não adianta, né? Você tá fazendo lá o opioide junto, tá fazendo como é que eu posso dizer? Um bloqueador neuromuscular, né? Antipolarizante de ação rápida. Então, assim, não adianta, porque às vezes um outro você faz uma dose até menor e já afunda. Então, assim, tem que relativizar isso aí. Vocês não podem trabalhar sempre com um padrão, e sempre aquela dose fixa de alguma coisa, porque isso varia de pessoa para pessoa. Então, vai ser uma medicação responsável por quebrar a ansiólise, né? Produzir uma sonolência, dar essa hipnose, que é essa amnésia. Então, também é extremamente utilizada em UTI, tá? E outra coisa, sempre tem em mente que a maioria dessas drogas, elas vão ser inotrópicas negativas, então elas vão diminuir a frequência cardíaca e vão também diminuir a resistência vascular periférica, tá? O que mais? Daí, assim, praticamente a gente já comentou.
Então, a dose varia de 0,01 a 0,5 miligramas por quilo, né? E aí vai variar de você fazer o ataque, ou às vezes você também pode montar uma solução para fazer em bolos, né? Aí, logicamente, que enquanto você faz em bolos, ele fica nessa titulação de 0,02 até 0,2, dependendo do paciente. E a maioria dessas medicações vão ser metabolizadas pelo fígado, tá? Aí a gente passa para o Propofol. Propofol, que é aquele anestésico branco, né? Ficou famoso por conta, acho que do Michael Jackson, vocês deviam ser criança, mas é uma medicação também extremamente, ela é segura, tem um perfil de segurança até um pouco mais tranquilo que o midazolam, no sentido da meia-vida. A meia-vida do Propofol é super curta. Porém, quando você faz ela em bolos, ela pode causar uma apneia transitória. E aí você, às vezes, você espera a questão, coisa de 30 segundos, seu paciente volta a ventilar. Você não vai precisar resgatar. Mas se você fizer uma dose muito alta, ou se esse paciente, por exemplo, já for bem idoso, tiver uma insuficiência renal crônica, às vezes até uma dose mais baixa pode fazer esse seu paciente ter uma queda, né, da PA, inotropismo negativo, e esse paciente seu, ele acabar também relaxando a musculatura da língua, fazer uma hipóxia mais grave e até mesmo parar. Então, para determinados pacientes, principalmente pacientes que já têm assim alguma comorbidade, é melhor você fazer mais devagar em relação ao midazolam. Acaba que o midazolam para esses pacientes são mais seguros. Mas se é um paciente mais jovem, o Propofol ele é bem mais tranquilo. Por isso que ele é super utilizado nas endoscopias, colonoscopias, tudo isso. Então, assim, o negócio é você ter noção da dose que você vai estar fazendo. E aí, geralmente, é de 1 a 2 miligramas por quilo, às vezes pode chegar até 2,5. Então, quanto maior a dose, maior vai ser esse efeito, né? E aí, o que mais que a gente vai ter? Em relação de interessante também para o Propofol, em doses subhipnóticas, né? Para baixo daquela que a gente usa para o paciente dormir. Ele acaba sendo bom para náusea e vômito, também é bom para broncoespasmo, tá? E convulsão. Então, assim, geralmente, ó, a dose fica entre 1 e 2,5 para anestesia geral. Se for para você manter a anestesia, né, durante o procedimento, de 80 a 150 microgramas por quilo por minuto. Aí a gente tem que lembrar que 1 miligrama são 1.000 microgramas, então tem que fazer a conversão, né? Aí seria 0,08, 0,15 miligramas por quilo por minuto. E a sedação, 10 a 50 micra, né, por quilo por minuto, se você estiver ali fazendo para algum procedimento, né, igual a gente comentou, endoscopia, colonoscopia, broncoscopia, etc. Também é metabolizado pelo fígado e uma parte tem uma hipótese também de metabolização extrahepática. Aí a gente passa para o etomidato. O etomidato, ele dessas medicações, às vezes, assim, assusta um pouco. Por quê? Porque ela diminui mais ou menos por 12 horas a síntese, né, de esteroide. Então, assim, de corticoide, né? Corticosteroide. Então, às vezes as pessoas têm medo de utilizar, mas isso aí já caiu por terra, porque essa supressão é uma supressão transitória, né? Não tem problema você utilizar. Ela ainda tem uma meia-vida bem mais curta e uma ação bem mais fugaz, mais rápida que o Propofol. Então, assim, são medicações que não vão acumular. Que se você tem que ter em mente assim, se você tem uma meia-vida curta, você vai acabar tendo que repicar aquela medicação ou deixar ela em infusão contínua, e aí você não vai precisar como é que eu posso? Aliás, você vai precisar, então, estar repetindo com mais frequência, justamente porque, como a meia-vida ela é curta, vai cair a concentração plasmática. Então, para você ficar mantendo o nível,
desse seu paciente, você precisa repicar essas drogas. Agora, por exemplo, e assim, o perfil quando a gente, que eu quero dizer, de segurança, é em relação a você não precisar acumular. Porque, por exemplo, se você faz o midazolam, como ele vai ter uma meia-vida É cinco reais. de horas, não de minutos, como o Propofol e o Etomidato, quando você repica a dose, é como se você tivesse o tempo daquela meia-vida aumentado. Então, ele vai demorar mais para passar. Então, esse paciente vai ficar bem mais sonolento. Então, o etomidato, praticamente assim, em tese, é só para uma indução, principalmente em paciente chocado, paciente cardiopata, paciente com insuficiência renal, aqueles pacientes que realmente você precisa de menos droga no corpo e um efeito mais rápido. Porém, isso não significa que a pressão não vai cair. A pressão vai cair também do mesmo jeito, mas ele é mais estável. E quando ele mantém essa estabilidade cardiocirculatória, é justamente porque ele não vai causar tanta depressão cardíaca, tá? Então, não pensar que porque está fazendo etomidato, a pressão não vai cair. Então, assim, né, a diminuição dos níveis de cortisol e de aldosterona, mineral corticoide. Também a injeção dele é dolorosa. O Propofol também tem uma injeção bem dolorosa, tá? Pode causar mioclonias, que dói bastante o corpo, e tem uma incidência maior de náuseas e vômitos. Quando você vê que o Propofol trata, esse aqui já provoca. Então, também ele vai ser um hipnótico GABAérgico, tá? Que vai estar sempre disponível ali no centro cirúrgico. E aí, então, principalmente nesses casos de doenças cardiovasculares, doenças pulmonares, ou às vezes se o paciente está com alguma hipertensão intracraniana, é indicada a utilização do etomidato. Ao contrário da cetamina, que praticamente ela é proibida de você usar em um paciente que tem essas doenças por conta, a hipertensão no caso e cardiovascular, por conta dela provocar taquicardia e aumento da PA. E a dose geralmente é de 0,1, 0,3 miligramas por quilo. Aí a ampola tem 20 miligramas. Então vamos por lá, o paciente tem 70 quilos. Aí 0,1, 20, tipo 7, né? Dá 14 e você acaba fazendo a ampola inteira. Então tem esse gap. É mais assim, mais fácil. Acaba que, né, para essa droga, quase a maioria vai, com 20 vai resolver. Também, já o etomidato, ele já vai ter uma metabolização plasmática, e também hepática. Então, assim, quando a metabolização é plasmática, as drogas vão acabar durando menos tempo na circulação. Aí a cetamina, então, ela vai antagonizar esse receptor, o N-metildiaspartato. Está relacionado também à captação do magnésio. Vai causar uma anestesia dissociativa, por quê? Por um lado, vai deprimir o sistema tálamo-cortical e vai estimular o sistema límbico e o hipocampo. Por isso que também hoje tão, está se usando a cetamina para tratar depressão. Porque uma das coisas que ocorre na depressão é, é justamente assim, a hipoatividade do sistema límbico. Então, quando você usa cetamina, você estimula, você consegue tirar, né, esse paciente, às vezes, de uma crise que está sendo refratária. Só que tem um problema, ele causa muito, não no caso da depressão, porque a dose ela é feita, é diferente. Ou é puff nasal, ou você vai injetar, tipo assim, só 50 miligramas em 50 minutos. Então, é uma coisa assim, bem irrisória. Agora, se você usa ali no centro cirúrgico misturado com outras drogas, numa infusão bem mais rápida, vocês vão observar que aquele paciente ele vai fazer nistagmo, ele vai ficar com o olho aberto, como se ele estivesse em transe dissociado da realidade. E se você não fizer um midazolam para, tipo, contrabalancear os efeitos, esse seu paciente, ele pode ter muita alucinação, tipo um pesadelo, sabe?
e acordar assustado. Às vezes você até vê o paciente começa a chorar, escorrer uma lágrima assim. Então depende justamente por causa desse processo, tá? E ele vai ter, além disso, uma ação tanto hipnótica quanto analgésica. Então ele acaba sendo bastante utilizado para fazer anestesia preemptiva. Antes de começar mesmo ali o procedimento cirúrgico, o corte, tudo, você já utilizar para bloquear o portão da dor praticamente. Então, ela é utilizada para os casos de broncoespasmo, troca de curativo, choque hipovolêmico, criança, justamente por quê? Porque ela vai atuar na vesícula de catecolamina. Então, ela libera noradrenalina e adrenalina das vesículas neuronais. Só que, se você já tiver ali num quadro de choque, que você já, tipo, super grave, como tá choque hipovolêmico, praticamente sem reserva, nem adianta você fazer cetamina, porque é praticamente assim, irrelevante. No sentido de que aí ela não vai fazer o efeito dela de liberar, né, catecolamina, porque não tem mais na vesícula, que você já gastou tentando compensar o choque. Aí a gente passa, tem as contraindicações. Então, como ela libera catecolamina, obviamente eu não vou usar em um paciente que tem hipertensão nem arterial, nem craniana, nem ocular, nem paciente que é psicótico ou que já teve sequela, né, de acidente vascular, paciente que tem casos de epilepsia. Então, é uma droga que você precisa evitar justamente por esse perfil dela de mexer praticamente na psique da pessoa. Também vai ser metabolizada no. Oi? A cetamina vai ser sempre usada com midazolam, então? Sim, de preferência. Às vezes, criança até que não, mas quando não usa o midazolam, usa o Precedex, entendeu? Porque o que que acontece com a criança? A criança, na verdade, ela pode ter um terror depois que você fez a medicação. Às vezes não é naquela hora que ela vai ter esse efeito. Ela vai estar entubada, vai estar sob máscara, mas depois por que passar o efeito, que geralmente é muito difícil você fazer só cetamina, você acaba fazendo para fazer um exame rápido, alguma coisa assim, em dose tipo super baixa. Ai, vai fazer 0,2 miligramas por quilo, em vez de fazer 1 a 2. Você vai fazer 1/10 da dose. Então, você pode fazer puro. Mas quando você está, por exemplo, no centro cirúrgico, aí você usa outras drogas. Quando passa o efeito, às vezes está lá no RPA, a criança começa a berrar, começa a gritar, parece que está tendo, tipo, como se tivesse alguém prendendo, segurando a criança, assim, agredindo, entendeu? Às vezes é pelo efeito da cetamina. Aí, nessa hora, acaba fazendo um midazolam. Mas, assim, é um pouco menos frequente. Mas de escolha para todo mundo, faz com um pinguim de midazolam ou Precedex, que aí você evita depois, tanto durante quanto depois, mesmo adulto, mesmo criança, mas não é errado fazer só cetamina, entendeu? Ok. É que você vai se deparar com uma situação desagradável. Aí aqui, só para a gente ter mais ou menos as características, né, dessas de algumas dessas drogas. Então, se você for ver, ó, Propofol 1 a 3, 1 a 2,5, Etomidato 0,2, 0,3, Midazolam 0,2, 0,4, a gente lá 0,01, 0,5, que é tipo 0,01 se você estivesse fazendo em bomba, né? Então, assim, para ela começar a agir, você vê lá, ó, Propofol, rapidão, 30 segundos, menos de 30 segundos, Etomidato, menos de 30 segundos, Midazolam já vai mais ou menos 1 minuto, cetamina também vai mais ou menos 1 minuto, e aí você vê assim, de injeção dolorosa, o Propofol, o Etomidato ganha, entendeu? São as mais dolorosas. Esses barbitúricos aqui, Tiopental, Metextal, geralmente não se utiliza, tá? E diazepam e lorazepam, como a duração deles é muito alta, também não é droga de escolha
para centro cirúrgico, justamente porque assim, a meia-vida deles, tipo, diazepam, 96 horas. Então, imagina, para ele ser eliminado, porque você tem o tempo de meia-vida de eliminação, e aí você vai ter aquele tempo de meia-vida para ele começar a agir e perder o efeito. Então, assim, em uma hora, seu paciente já perde o efeito. Aí você tem que repicar. Aí nisso que você repica, ele acumula. Aí depois de 4 doses, você vai estar de novo com a meia-vida inteira. E imagina que ela é 96 horas. Então, assim, vai só prolongar. Então, por isso que você acaba que não utiliza. Diferente, ó, a duração do Propofol, ó, 3 minutos, 8 minutos. Etomidate, 5 minutos, 10 minutos. E aí acaba passando bem mais rápido do que se você tiver o efeito de duração, entendeu? Então, dura lá, né, até falei meia vida, mas é duração da ação. Duração da ação, 3 a 8 minutos. A Josepam, 15 a 30 minutos, por exemplo. Mas nisso a meia vida é diferente. A meia vida do Propofol vai nisso aí. Tipo, mais ou menos dá uns 10 minutos de meia-vida. Mas se você pegar o diazepam, a meia-vida dele é 96 horas. Então, é pior fazer. Então, assim, são essas medicações, só elas acabam sendo mais descartadas, tá? Aí, que mais que a gente tem? Na atividade, né, excitatória, assim, não provoca, né? Justamente porque o GABA ele é inibitório. Então, se você faz um GABAergico midazolam, na verdade vai deprimir, né? A cetamina, ó, estimula. Então, por isso que o paciente tem alucinação, tá? Isso. Aí o etomidato, né, que libera, tem as mioclonias. Aí aqui, mais ou menos, só para ilustrar, em relação daí à classificação, a gente tem, ó, que dessas medicações, ó, por que que a cetamina ela é contraindicada na hipertensão intracraniana? Justamente porque ela aumenta a taxa metabólica de oxigênio, ela aumenta o fluxo cerebral, ela aumenta a pressão de perfusão e ela ainda aumenta a pressão intracraniana. Então, seu paciente já está, né, comprometido, não faz sentido. Diferente de se você estiver usando barbitúrico, tiopental, por exemplo, que ele acaba melhorando, né, a perfusão, a pressão de perfusão, sem causar aumento da pressão intracraniana. Então, assim, mas de escolha, acaba que utiliza os benzodiazepínicos com fentanil bem em dose alta. Às vezes, se tiver muito a pique muito elevada, se acaba associando o Propofol em bomba. Só que o Propofol você tem que tomar cuidado que não dá para você deixar ele em mais de 72 horas em infusão contínua, porque ele pode fazer uma síndrome mais ou menos como se fosse uma síndrome neuroléptica maligna. Esse paciente pode fazer é, tipo rabdomiólise, hiperpotassemia. Ele vai fazer a síndrome da infusão prolongada do Propofol e isso aí pode levar ele a danos, né, a tipo que não precisa. Então, às vezes vocês podem ver muito em UTI essa associação de benzodiazepínico com opioide tiopental, ou às vezes, dependendo do paciente, tiopental, Propofol e midazolam. Mas sempre lembrando que o Propofol ele tem um tempo X para você ficar ali infundindo continuamente. E aí aqui, tá, os parâmetros, né, farmacocinéticos. Aí a gente vê lá, cadê? Ó, a meia-vida aqui, ó, diazepam, 40 horas. Então, para eliminar, dá mais de 96 horas. Dá bem mais, porque se você for levar em consideração que a meia-vida cai 50%, então você imagina assim, com 40 horas cai tipo 50, com mais 40 horas cai 25. Aí com mais 40 horas vai cair para 12,5. Aí mais 40 horas. Então, assim, demora mais de 4 dias. Bem mais, vai vários dias para você eliminar. Esse aqui ele colocou porque porque você tem endovenoso, na verdade, intramuscular e oral.
Então, se for oral, demora mais, demora bem mais. O que mais? Deixa eu ver aqui. O Propofol. Aí a gente viu lá, para ter a meia-vida de 4 a 6 horas para terminar, mas assim, mais ou menos, vocês podem depois até procurar. Tipo, com 8 minutos, mais ou menos, você já não vai mais ter praticamente 8 a 10 minutos de efeito. Ele vai ter tipo uma ação fugaz, porque aí, o que que acontece? Para eliminar, mas como eles não têm metabólito ativo, essas metabólitos que vão estar sendo eliminados, não tem problema você continuar com eles. Porque aí você lembra que eu falei, você tem que ver essa meia-vida de ainda quando vai estar funcionando e a meia-vida de mesmo de eliminação, tá? Aí aqui a gente tem a parte da do clearance também, né? Da eliminação, o volume de distribuição que vai acabar sendo inversamente proporcional à concentração plasmática, porque esse volume de distribuição aqui é nos tecidos, mais ou menos assim. Quanto maior a concentração plasmática, aí acaba que você vai ter menos no tecido e vice-versa. E aqui a capacidade de você ligar a proteínas. Então, você vê que geralmente essas drogas, quanto mais ligadas à proteína, mais tempo elas vão demorar para serem até mesmo eliminadas, dependendo da medicação. Aí tá. Do alfa-2 agonista, ele vai fazer um feedback negativo. Por quê? O que que acontece? Quando você coloca dexmedetomidina no receptor alfa-2, a ação dele é justamente impedir a liberação de nora. Então, ele vai acabar agindo ali na região do locus coeruleus, também vai inibir a substância P, vai causar ansiólise, e esse feedback negativo é justamente por ele bloquear e impedir que a nora saia, porque assim, a nora, se a gente for lembrar, ela é agonista ali do alfa-1, e nesse caso a gente está mexendo, tipo, fazendo uma ação agonista no alfa-2 para bloquear essa liberação para o alfa-1. Então, onde eles vão agir são nos alfa-2. Lembrando que você tem vários receptores, alfa-1, 2, 3, 4, e deles tem subclasse. Então, de preferência não, eles vão agir no alfa-2. Dentro desse alfa-2, nessas subclasses, quem tiver maior predominância do alfa-2A vai fazer hipotensão. Às vezes tem paciente que tem maior predominância do alfa-2B e vai fazer hipertensão. E paciente que tem alfa-2C acaba que, né, vai ser um paciente que vai ficar até mais tranquilo. Não vai ficar nem combativo, não vai ficar nem tão hipertenso, nem tão hipotenso, né? Vai ser um paciente que vai ter um efeito até menor. E aí, o que que acontece? Do Precedex, da dexmedetomidina, metabolizado também no fígado, e a clonidina também, só que assim, o Precedex ele vai ter mais afinidade pelo receptor alfa-2 do que a clonidina. E do alfa-2, e se vocês lembrarem também, a clonidina é a tensina, também é utilizada para tratar a hipertensão arterial. Então, assim, é uma medicação que vai atuar aqui, né, praticamente no alfa-2 e de uso comum. Só que a afinidade dela é menor que a do Precedex. Mas aí seu paciente não pode ter esse componente 2B, né? Senão acaba que vai ter um efeito contrário. É tipo um rebote, como se fosse um rebote. E a lidocaína, que é um anestésico local, que a gente utiliza na via endovenosa, e até mesmo assim, a lidocaína é utilizada para arritmia supra, né, ventricular, para tratar
quando tem parada cardíaca, que está, né, no protocolo lá, 1,5 miligrama por quilo. Então, assim, você tem ela agindo também nos receptores NMDA, diminuindo, então, a substância P, que é uma substância que causa muita dor, e ela também ajuda a liberar opioides endógenos. Então, assim, ela diminui o processo inflamatório, só que o ideal dela é que ela seja continuada em bombas de infusão contínua, não só em bolos. Você faz ela pelo menos no intraoperatório. E ela trata dor crônica. Às vezes o paciente tem dor refratária, já usou clonidina, já usou, às vezes, sulfato de magnésio, já usou, tá usando opioide, já tá ali com a bomba de cetamina, ainda tá com dor. Às vezes, você entra com a lidocaína, consegue passar esse efeito. E que mais? Quando você tem intoxicação por anestésico local, você tem que ter em mente assim, que as manifestações neurológicas, elas vão anteceder as manifestações cardíacas. Então, se seu paciente começar a apresentar zumbido, tontura, a boca com gosto metálico, a língua tá formigando, aí de repente, por exemplo, convulsionou e coma, tem que tomar cuidado, que aí ele já está a um passo de ter uma parada cardíaca. Para a lidocaína de tratamento, tem a emulsão lipídica, que você vai falar 1,5 miligrama por quilo. Só que, se for outro anestésico, tipo uma bupivacaína, não tem antídoto. Então, você vai ter que fazer massagem até passar o efeito. Geralmente vai ficar mais de 1 hora massageando. E tá. Aí agora a gente vai falar um pouco dos opioides. Então, assim, o que interessa pra gente em relação aos opioides é justamente, eles são divididos em quatro, né? Quatro categorias: endorfina, encefalina, dinorfina e nociceptina. Uma vai estar relacionada, né, à questão do bem-estar, do prazer, de endorfina vai estar associada mais àquele sentimento de repulsa, de às vezes nojo por alguma coisa, e nociceptina ali pela expressão da dor. Então, assim, tudo começou, né, com a descoberta da papoula, né, os derivados do ópio, até teve a guerra do ópio, né, na China. Então, assim, depois eles foram sintetizados, a morfina, né, e a codeína, daí tem os opioides, que são semissintéticos, né, a heroína é uma droga, mas é um opioide, tipo, e os outros sintéticos, né, como fentanil, metadona e etc. Inclusive, estão utilizando o fentanil para produzir uma droga que é super viciante e mata, tipo, tem uma incidência de morte por conta, né, dessa overdose aí, extremamente alta. Então, tem que tomar bastante cuidado, que agora essa é o que está na moda aí para os traficantes. E assim, é complicado porque são medicações do centro cirúrgico que acaba que todo mundo que está ali circulando tem acesso. Então, tem muita gente que acaba, às vezes, viciando, fazendo uso por um motivo ou outro, e vez ou outra pode acontecer uma fatalidade ou um acidente, né, por a pessoa estar fazendo esse uso indevido da substância. Mas assim, em termos gerais, eles vão causar analgesia, vão causar uma sedação, que quanto maior a dose, vai ter maior poder sedativo, né? Junto com a hipnose, porque aí ele acaba, aliás, ele acaba fazendo essa hipnose quando ele está em altas doses. E vão diminuir também os hormônios dos estresse. Então, assim, causa depressão respiratória, porque ele vai, tipo, desviar a curva do CO2 para a direita. Então, assim, é, acaba que o paciente vai perder o drive respiratório, entendeu? E o sistema cardiovascular, eles vão causar bradicardia e pode causar também rigidez muscular. Quando você injeta muito rápido, principalmente é vista na região torácica, mas ela pode causar essa rigidez de cima a embaixo. Então, assim, dos receptores, é o Mi, o sigma, o kappa e o delta.
O Mi é a preferência, né? Tipo, o preferido lugar de ação. Aí no Mi 1 ele vai causar analgesia e no 2 vai estar associado a sintomas que a gente, né, são desagradáveis. Então ele vai ser um agonista e vai acabar agindo no Mi, que são os receptores da endorfina. Já o Sigma, ele acaba por modular a ação do Mi e assim, não vai ter tanto efeito. Já os receptores do tipo kappa, eles já vão causar analgesia e sedação sem depressão respiratória, e eles vão ter mais ou menos uma função assim, codependente com o Mi. Porque quando você faz um agonista para o kappa que antagoniza o Mi na medicação, você consegue, ó, manter a analgesia e tirar a depressão que o primeiro causa. Então, aí nisso, a gente tem essas medicações, os agonistas K e antagonistas do Mi, tipo a nalbuphina, que, assim, geralmente ela é utilizada quando você acaba tendo algum efeito adverso nos que bloqueiam o receptor Mi, né? Justamente que ela vai ser um agonista do kappa e antagonista do Mi. Então, você tem a morfina, fenta, sulfenta, alfenta, remifenta, e antagonista da galera é naloxona e naltrexona. Aqui é só para ilustrar uma comparação entre os opioides. Aí o que que acontece? Ah, vai, né, pico de ação, vai começar, né, o tempo para agir. Então você vê, o Fenta 3 a 4 minutos, o Sufenta demora mais, o Alfenta é mais rápido. O Remifenta é muito, muito mais rápido e mais potente. Só que em 5 a 10 minutos, praticamente a meia vida, a duração dele ali, né, de efetiva, vamos dizer assim, vai de 5 a 10 minutos. Então, se você desligar a droga, não se espera que mais de 10 a 20 minutos no máximo, tipo, o seu paciente já vai estar acordado. E isso aí vai dar um efeito rebote, porque aí não vai mais ter eles lá para bloquear a dor. Então, geralmente, se você usa remifentanil, você tem que fazer algum outro opioide para contrapor ou o próprio fentanil, mas aí geralmente ou você já faz a morfina, já faz a metadona para bloquear antes do remfentanil ser expirado, praticamente. O fenta, ó, dura 30 minutos. Mas assim, a meia-vida dele também é bem mais alta. Tanto que ele impregna, ele é lipossolúvel, e aí os pacientes de UTI, às vezes que tem insuficiência renal, ou até mesmo que ficou muito tempo, desliga a sedação, demora 3, 4 dias para acordar. Justamente porque a concentração plasmática precisa cair para o que está acumulado no tecido voltar para a corrente sanguínea e aí ser eliminado. Então, vai fazendo isso até você conseguir eliminar a droga e sair daquele perfil de 3 meia-vida, 4 meia-vidas, para você conseguir fazer esse seu paciente acordar. E aí, dos opioides, aí por que que isso é importante? Porque somente o remifentanil é que ele é o que a gente chama de que tem a meia-vida contexto independente, né? Por quê? Porque você pode infundir quanto você quiser, que o tempo de recuperação vai ser o mesmo, independente de quanto tempo você ficou infundindo e da concentração que você ficou infundindo. Diferente dos outros. Se você está fazendo fentanil em bomba, aí ele mantém um perfil de segurança, tipo assim, até umas 4 horas, ele vai acordar no tempo assim, tipo, tô fazendo lá fentanil, vai umas 4 horas, aí vai acabar a cirurgia, tudo, você tem, por exemplo, uma cirurgia grande, babá, vamos por até o final da tarde, tipo, do meio da tarde para frente, ele acorda. Agora, se você estourar isso aí, esse tempo que ele passa essa curva dele, ele já vai demorar dias para acordar. Então, tipo assim, de 6 horas, 10 horas, ele já passa para 24, 48 horas. Então, é tipo, é uma farmacocinética
da medicação, então, assim, cada uma vai ter um perfil. E aí, né, de tempo de metabolização e de tudo. O alfentanil também vai ser a mesma coisa. O sufentanil, então, a mesma coisa. Então, por mais que a duração da ação seja mais rápida, quando ele passa desse limite da concentração, que é, vamos dizer, efetiva mínima relacionada ao tempo, e esse tempo para metabolização estoura justamente por causa dessa redistribuição, droga, plasma-tecido, plasma-tecido. Então, é isso também que acontece com os benzodiazepínicos, com esses opioides e às vezes com as outras medicações que a gente, de modo geral, todas as medicações que não forem metabolizar via plasmática. Daí, tá. Geralmente, quando você vai fazer esse tipo de anestesia, você vai estar usando agente venoso, vamos dizer assim, praticamente exclusivo, aí é indicado você colocar o BIS, né, o índice espectral, ou também medir o grau de entropia, que aí você vai fazer uso de outros dispositivos para justamente você ver se o seu paciente ele vai estar em plano. Por quê? Porque como você tem uma variabilidade individual para hipnose, para essa sedação e hipnose, o que que acontece? Às vezes um indivíduo pode dormir com o mesmo número que o outro, mas está em hipnose e o outro não está, mas está dormindo, não vai estar sentindo dor, não vai estar mexendo, porque você fez opioide e fez bloqueador neuromuscular. Só que esse paciente vai escutar e vai lembrar tudo. Então, é o caso de memória intraoperatória. Então, geralmente, por isso que é, você coloca para tentar manter esse seu paciente nessa faixa entre 40 e 60, que é a faixa que você vai precisar ter para esse seu paciente, né, ter menor probabilidade de ter memória. Então, aí, se você considerar né, o eletroencefalograma, tipo, de 0 a 100, praticamente 100 está acordado e 0 é um ECG de morte encefálica, né? Então, também, pelo amor de Deus, vai manter entre 60 40 para não, né, ter excesso de radicais livres e causar outras lesões. E aí, aqui, né, só para ilustrar, então, seu paciente está acordado, é uma onda de alta frequência e baixa amplitude. Aí ela começa a aumentar a amplitude e diminuir a frequência, até você ter praticamente a supressão, né, da onda. Então, assim, geralmente, utilizar em pacientes de alto risco, aí você vai individualizar a sua droga, sem história de hipertermia maligna, as antecedentes, né, de náuseas e vômitos, porque o inalatório dá muita náusea e vômito. Quando não pode usar a inalatória, se o paciente pedir para você, é mais fácil para você manusear. Elas têm antagonista, tipo o flumazenil, antagonista do midazolam. A naltrexona, naloxona vai antagonizar o opioide. O propofol é meia-vida, tipo, é efetiva, assim, ação fugaz, rapidão, 10 minutos, é tomidato. Então, assim, acaba que elas têm as vantagens em relação a essas outras, as medicações, a inalatória, por exemplo, que às vezes demora mais, depende da concentração alveolar mínima do paciente, e aí fica mais difícil para você tatear do que se você comparar com anestesia venosa com um bis, por exemplo. Então, também não vai dispersar para o ambiente, não vai ficar a sala cheirando tipo gás, vamos dizer assim, né? Diminui também o estresse cirúrgico metabólico de uma forma mais intensa e mexe menos ali na via aérea, porque você não vai ficar tipo, oferecendo um gás irritante né, no pulmão. Então, mas você não vai utilizar se seu paciente tiver alguma alergia, né? Se já teve também algo relacionado à medicação ou alguma outra
que você possa ter uma reação cruzada, se ele não quiser, se ele não tiver clinicamente bem, porque às vezes, porque assim, gente, você pode fazer qualquer cirurgia com anestesia geral, por exemplo. Todas as cirurgias do mundo podem ser feitas só com anestesia geral. Só que aí que tá. Aí a hora que você começa a individualizar o risco-benefício para o paciente, a dor pós-operatória, entendeu? Então, como hoje você, porque antigamente era tudo assim, era tudo geral. Só que aí foi vindo o advento dos bloqueios, aí depois bloqueio de neuroeixo, aí bloqueio de nervo periférico, bloqueio de plexo com neuroestimulador. Aí, mas antes ainda do neuroestimulador era só pela anatomia, o bloqueio era pela anatomia. Depois, agora hoje, por ultrassom. Então, os recursos eles vão se atualizando e aí você consegue individualizar. Então, assim, é meio que inaceitável você fazer hoje tipo um pé com uma anestesia geral, a menos que tenha uma contraindicação absoluta para você não fazer hack ou uma contraindicação absoluta para você não fazer um bloqueio poplíteo, safeno, alguma coisa assim, porque senão não justifica, tá? E as desvantagens, que assim, como a gente estava falando, do acúmulo da redistribuição, né? Não que não vá acordar primeiro, ele vai acordar mais rápido, pode acordar mais rápido, que você vai estar tateando o bis, só que por causa dessa questão da concentração plasmática com a concentração no tecido, esse vai e volta da medicação vai deixar ele dormindo por mais tempo, tá? E assim, o custo é mais alto, e se você não estiver ali monitorizando, seu paciente pode acordar. E de complicação também a gente comentou, né? Então, evitar a hipotensão, bradicardia, depressão respiratória, memória. E se o paciente tiver história de reação alérgica? Aí é isso, beleza? Beleza, professor, obrigado. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma coisa? Tudo certo, Prof, professora. depois a gente tem acesso a esse slide. Depois eu posso enviar. Aí eu vou formatar e envio. Tá bom, muito obrigada. Tá, joia, então. Cara, o trem não é fácil não, mas vamos indo. Beleza, então.